Sim, pode ser nós. Boa noite. Boa noite. Prazer em vê-los hoje. Então, nós vamos dar início à última quarta-feira do CRP, com o tema Educação para a Coletividade. Sistemas de Justiça e PNAS, e de acordo com os nossos palestrantes, vai ser um foco mais na infância e na juventude, que é a área de atuação deles. Infelizmente, uma das nossas palestrantes, a Ângela Mendonça, avisou que não pôde comparecer, porque ela teve viagem. No retorno já está em Curitiba, mas parece que pegou uma virose, esse nosso clima, né? E vamos chamar então à mesa os demais palestrantes, que é o Dr. Fábio Ribeiro Brandão, que ele é dirigente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele é membro do Conselho da Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Paraná, CONSIG, do Tribunal de Justiça do Paraná. E na sequência, Aline Fioravante, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em Psicoterapia Infanto-Juvenil na Análise do Comportamento, e a atuação profissional na Coordenadoria de Capacitação e na Coordenação de Ações Protetivas da Secretaria da Criança e Juventude do Paraná. Ela foi coordenadora da área de Proteção Social Especial da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. E atualmente é analista do Judiciário da área de Psicologia no Tribunal de Justiça do Paraná, atuando no Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e Juventude. Eu gostaria de pedir que todos desliguem os celulares e que, após a fala dos palestrantes, vai abrir-se um espaço para perguntas, e o pessoal que estiver participando online pode fazer perguntas pelo e-mail eventos@crpparaná.org.br ou também pelo telefone, que seria o 41 3013 5766. Obrigada, Raquel. Primeiramente, boa noite a todos. Comentando a mesa, que essa seja uma mesa de debate, que a gente possa pensar algumas coisas. E eu gostaria de agradecer o convite do Conselho. Enfim, trazer uma fala que possa pontuar algumas reflexões para um tema que é do cotidiano hoje dos psicólogos. Então, talvez essa intersecção entre Política Nacional de Assistência Social e Sistema de Justiça, talvez dê para a gente um pouco do retrato dos desafios e do cotidiano que alguns dos psicólogos vivenciam. Talvez, para que fique mais fácil a explanação, como eu preparo o material, eu vou pedir licença para ficar em pé. Bom, então eu gostaria assim, de trazer também uma colocação que eu acho que é muito pertinente, porque de que lugar eu estou aqui falando, de onde a gente fala, é sempre importante para a gente entender um pouco do que está sendo considerado. Eu não me sinto à vontade, nem sou especialista para aprofundar na discussão da política de assistência social, porque não fiz formação específica nessa área, não pude me dedicar tanto a estudar profundamente a Constituição, de como esses serviços, todos esses sistemas se constituíram. Mas, da perspectiva de uma psicóloga que visitou, esteve em contato, atuou e dialogou com esses serviços socioassistenciais, talvez eu tenha o privilégio de poder conhecer o universo de fora, da mesma maneira que eu também me sinto em relação ao sistema de justiça. Mesmo sendo psicóloga do Tribunal de Justiça, o sistema de justiça como um todo também tem sido algo muito novo para mim. Faz pouco tempo que eu tenho essa atuação no Tribunal de Justiça, então talvez não me sinto tão à vontade de aprofundar nos dois temas especificamente, nos dois sistemas, porque são universos absolutamente grandes, imensos e complexos, mas talvez o meu privilégio seja poder olhar para esses sistemas de um lugar desprovida de um olhar já dirigido, de um olhar focado, como o olhar de quem realmente está querendo aprender, está querendo entender
como que esses dois sistemas, esses dois universos se relacionam. Então, acho que talvez vocês possam me ajudar depois na discussão, até nessa minha trajetória de construção desse saber que ainda está em aberto, que eu não entendo que em algum momento ele vai se fechar, se consolidar, mas essa é a minha perspectiva. Então, para falar um pouco disso, eu gostaria de trazer uma primeira discussão de que pensar a política nacional de assistência social e pensar sistema de justiça parece inicialmente pensar dois mundos em separado, né? Nossa, sistema de justiça, poder judiciário, Ministério Público, nossa, é uma estrutura, tem toda uma hierarquia, um poder, um rito para se organizar, para as coisas acontecerem. E, por outro lado, a política de assistência social, com toda a construção que aconteceu, também é todo um sistema estruturado, são unidades referenciais, dividida em alta, média, complexidade na proteção especial, em proteção social básica, enfim. Esses mundos que parecem tão separados, eu gostaria de partir o caminho, né, dessa conversa, para partir para esse caminho, olhando para o ponto de convergência entre eles, que é o sujeito. Se a gente não olha para o sujeito, que é o mesmo, porque o sujeito, com o seu direito violado, é o sujeito que é público do sistema de justiça e é o sujeito que é público da política de assistência social. Então, se a gente não olhar para o sujeito, a gente não consegue ver o ponto de intersecção e de que maneira a gente vai conseguir atuar, né, numa convergência mesmo, numa complementariedade e buscando atingir o objetivo que é restaurar, recompor esse direito violado, essa situação de que, né, a família ou esse indivíduo está vivendo, está sofrendo, que afeta a sua dignidade como pessoa, que afeta a sua liberdade, que afeta a possibilidade dele exercer sua cidadania. Então, acho que o primeiro ponto de partida seria identificar que esses dois sistemas existem para um sujeito. E é esse sujeito que a gente precisa estar sempre olhando, e daí a psicologia já se inserindo, né, como um saber que busca privilegiar o sujeito nessa relação, poderia então ir ficando mais claro qual seria esse campo, o contorno desse campo de atuação. Então, né, para a gente entender um pouco de qual é a fonte dessa intersecção, qual é a fonte, de que maneira isso se materializa, se a gente buscar o direito social, qual é a característica dos direitos sociais, a gente vai perceber que a Constituição Federal, em 88, ela instituiu os direitos sociais de uma característica que garantiu toda a possibilidade de criação de um sistema único da assistência social, que é a perspectiva da fundamentalidade. Então, o direito social, o direito à assistência social, ser um direito fundamental, garantido constitucionalmente, abriu a possibilidade da gente pensar nesse direito a partir de duas dimensões diferentes. Se ele é um direito fundamental, um direito à assistência social, então, ela teria essa dimensão subjetiva. E essa dimensão subjetiva referiria-se à possibilidade do indivíduo buscar o seu direito fundamental, que é o direito à assistência social. Então, nesse caso, seria o caso do indivíduo buscando o judiciário para que esse direito seja recomposto, para que ele tenha esse seu direito garantido, protegido, defendido. Então, dessa perspectiva, daquele cidadão, está garantido? Tá. Mas se eu quiser, não tenho o serviço, se eu quiser como indivíduo buscar o serviço, eu posso? Posso. E isso acontece com os outros direitos fundamentais também. Por isso que a gente vê ações, por exemplo, que a pessoa não tem aquele medicamento na saúde pública. O indivíduo, o cidadão, busca o judiciário para obter essa tutela, então, de ter aquele medicamento, porque se trata, assim como a assistência social, de um direito fundamental. Da mesma maneira, com o direito à educação, e assim vai. Então, a elevação da política de assistência social, do ponto de vista dessa fundamentalidade, é que possibilita toda a construção de uma política de assistência social. E por que, então? Porque a fundamentalidade garante essa dimensão subjetiva,
eu, indivíduo, buscar o meu direito, mas garante mais ainda. O fato de ser um direito fundamental, a gente consegue, então, ver que isso possibilita e dá poder para que o direito à assistência social conforme a realidade jurídico-política. Fazendo o que com isso? Possibilitando a criação de diretrizes para a atuação de políticas públicas. É daí que surge a possibilidade de você instituir uma política pública para a prestação desse direito, que é um direito fundamental constitucionalmente garantido. Então, essa base é uma base extremamente fortalecida dentro do nosso sistema constitucional, e se a gente não parte dela, a gente não percebe que lá na ponta, tudo que se desdobra desse princípio, se desdobra da possibilidade de que eu, como cidadão, posso buscar esse meu direito, porque ele é fundamental, o direito à assistência social, e se desdobra na possibilidade de que deve existir uma política pública que organize, que sistematize, que possibilite a prestação, né, desse serviço do Estado, dessa prestação do Estado a toda a população. E aí, por isso, em função desse caráter objetivo de criação de política pública, é daí que a gente vê que a política nacional de assistência social começa a adquirir um contorno de sistema. Então, por quê? Já que existem diretrizes da fundamentalidade desse direito da assistência social, surge a possibilidade de diretrizes para uma política pública, nasce a possibilidade de criar um sistema que organize, que normatize, que possibilite a prestação de serviços socioassistenciais. E aí a gente assistiu, ao longo dos últimos anos, o surgimento e fortalecimento de todo esse marco normativo e regulatório da Política Nacional de Assistência Social. Né? E é o primeiro marco que a gente tem que destacar, a Lei Orgânica da Assistência Social, e aí passamos pela possibilidade de detalhar melhor no Plano Nacional de Assistência Social, mas o que de fato hoje a gente tem de concreto, de recente, é a lei que instituiu o Sistema Único da Assistência Social. É aí que a gente, de fato, vê que aquele direito fundamental, garantido em 88, agora, com a aprovação da lei no ano passado, é que, de fato, a gente vê que ele realmente se completou, ele se materializou, né? O direito fundamental se materializou num Sistema Único de Assistência Social, que a gente agora vai falar um pouquinho desse sistema, para pensar depois, com a contribuição do Dr. Fábio, na intersecção com o sistema de justiça. Para falar um pouquinho do Sistema Único da Assistência Social, vamos falar rapidamente de características bem genéricas, né, que todos que são da área poderiam até descrever outras características, mas vamos falar dessas, porque talvez elas nos ajudem a localizar algumas questões. Bom, a partir da instituição do SUAS, que já antes mesmo da aprovação da lei já vinha sendo implementado, a gente vê que a política de assistência social passa a se organizar de uma maneira diferente, não mais fragmentada, não mais regionalizada no sentido de que cada região, estado brasileiro ou município decidia o que seria ou não a assistência social, mas passa a ter uma estrutura única, por isso o Sistema Único da Assistência Social. E essa estrutura única chega num território. Então, o território é a base de organização do sistema. Então, tanto o governo federal, estadual e a administração municipal terão competências para que elas possam, e no exercício dessas competências, a atuação, a chegada de todas as diretrizes e da convergência de toda essa política nacional de assistência social no território. Então, em cada comunidade, você teria a comunidade como base de organização da política de assistência social. Outra prerrogativa muito importante foi a possibilidade de organização da política de assistência social a partir da matricialidade familiar. É a família no território, por isso que os dois princípios são muito importantes, é a família no território
que vai ser a base da atuação da política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. Outra prerrogativa que também é constitucional, já estava descrita na Constituição e que veio a ser regulamentada pelo SUAS, é que trata-se de um modelo democrático, descentralizado de gestão, né, em que a gente tem níveis de decisão, que a gente passa por várias possibilidades de composição de redes ou de decisões com atores diferentes, em que a sociedade faz parte dessas instâncias de decisão, e aqui a gente pode falar de algumas delas, são os conselhos, né, os conselhos municipais, estaduais, nacionais de assistência social. Ao mesmo tempo, do ponto de vista mais da gestão, a gente vai ter as comissões bipartites ou tripartites, que seriam instâncias que dentro desse sistema regulam a possibilidade de que ele seja um sistema realmente descentralizado e democrático, né? Porque para que essas instâncias existam, a gente tem que ter a composição de todos os atores envolvidos nessa rede socioassistencial. Outra coisa importante que a política, né, por meio do SUAS instituiu é a transversalidade e a integração das políticas setoriais. Isso foi muito importante porque possibilitou justamente o que eu falava no início, a visão do sujeito. A assistência social tem a sua responsabilidade, tem a sua prestação a oferecer, mas esse sujeito também é um sujeito da saúde, da educação, da política de habitação, da política de segurança pública. E a possibilidade da assistência trazer isso na compreensão do Sistema Único da Assistência Social possibilitou que a gente crie redes, que a gente crie possibilidades e construa com outros atores que não estão só no Sistema Único da Assistência Social respostas aos problemas que as pessoas estão enfrentando, que as comunidades vivem, que as famílias, né, acabam sendo expostas. Então, nesse sentido, é muito importante porque a gente começa a assinalar aqui que essa transversalidade também permite essa permeabilidade ao sistema de justiça, que a gente precisa entender de que maneira que essas duas coisas se relacionam. E a gente vai ver que, na verdade, se a gente olha para o sujeito, a gente é que fragmenta as coisas em sistemas. A gente precisa disso para conseguir nos organizar, gerenciar programas, mas na perspectiva de uma criança que sofre violência sexual, tanto faz se no sistema judiciário, se é no sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, tanto faz para ela como esses sistemas estão organizados, quais são as regras e como eles funcionam. O que importa para a criança é que ela seja atendida na sua plenitude, que ela seja atendida em tudo aquilo que ela precisa. Então, por isso que nessa perspectiva, o SUAS possibilitou a garantia do direito, seja ele em qual política ele esteja alocado, mas o SUAS, né, assumiu a prerrogativa de articular com as demais políticas públicas a busca dessa tutela que qualquer cidadão, indivíduo ou família que esteja com seu direito violado possa precisar. E aí uma outra coisa que o SUAS organizou e instituiu é justamente a regulamentação de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social definidos por níveis de complexidade. E por que isso? Para a gente conseguir atuar e intervir de uma maneira mais especializada e coerente com aquela demanda, né? E aí a gente vai ver que disso gerou toda uma organização, que pode passar, que a gente vai ver que estrutura o Sistema Único da Assistência Social. Então, dentre a composição do Sistema Único da Assistência Social, nós temos alguns eixos. Um desses eixos é o eixo da proteção social. Esse eixo da proteção social, ele vai se dividir, então, em serviços, né, ou em num nível de complexidade, que é o nível de complexidade básica, que a gente vai ter a unidade referencial, né, desse nível de complexidade básica. A gente vai ter o CRAS, que a gente, né, usa como sigla CRAS,
mas significa Centro de Referência da Assistência Social. E a gente vai ter uma outra possibilidade, que é a proteção social especial. Dentro da proteção social especial, uma bifurcação entre proteção social de média complexidade e de alta complexidade. E a gente vai entender um pouquinho por quê e vamos tratar agora da proteção social especial. Por que a gente vai focar na proteção social especial? Porque é onde o direito está violado e porque a gente quer justamente fazer o recorte com o sistema de justiça. E nesse sentido a gente destaca hoje nessa conversa a proteção social especial, porque a básica vai estar discutindo e garantindo a prevenção, a garantia do direito à assistência social. E na proteção social especial, aquilo que não conseguiu ser garantido pela básica, aquilo que escapou, aquilo que não foi possível prevenir, chega à proteção social especial já no momento em que o direito ou está ameaçado ou já está violado. E aí a gente vai ter o CREAS, então, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, buscando, então, prestar esses serviços que são vários, como a gente vai ver. Mas antes disso, vamos pensar, então, para quem se destina a política de proteção social especial. Então, como eu estava dizendo, já que se tratam de indivíduos em situação, né, de ameaça ao seu direito ou com direitos violados, a gente chama isso de situação de risco pessoal e social. Que pode ser decorrente do quê? De uma situação de violência, seja ela física, sexual, negligência, violência psicológica, abuso, exploração sexual comercial, também mão de obra, né, exploração da mão de obra infanto-juvenil, a relação, a vinculação disso tudo com a questão da droga-adição, mas não necessariamente na perspectiva da saúde, né, mas na perspectiva de também acolher e perceber como que esse usuário de droga pode, dentro da assistência, também ter parte dos seus direitos garantidos e buscados, como que eles podem atingir. Adolescentes que já estejam em conflito com a lei, né, ou em envolvimento, qualquer tipo de deficiência ou de possibilidade que não permita que a pessoa se realize plenamente e precise da prestação da assistência social para que ela, de fato, consiga ter a sua cidadania garantida, ou em situação de rua. E que público é esse, né? Por que a gente especifica as situações? Porque as situações vão caracterizar o público, que pode ser qualquer público, todos os familiares em geral que estejam submetidos a essas situações. Então, os familiares em geral e em situações de violência, mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de violência, adolescentes em conflito com a lei, idosos vítimas de violência, moradores de rua, enfim, todas essas possibilidades. E aí a gente pensa assim, nossa, mas tudo isso vai ser atendido pelo CREAS, e de que jeito que tudo isso vai acontecer? Não é bem assim. Tudo isso vai ser atendido pelo CREAS, sim. Mas existem procedimentos, existem critérios, existem programas específicos para cada um desses eixos. Então, dentro, por exemplo, já adiantando um exemplo, uma questão que vem na sequência, mas para a gente tratar, por exemplo, da questão do adolescente em conflito com a lei. Dentro do CREAS vai existir 2 programas específicos, que é o de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, já abrindo parênteses que essa talvez seja a relação mais estreita que a gente tenha com o sistema de justiça, porque daí não se trata de um serviço socioassistencial meramente, mas se trata já da execução do que também é uma medida judicial. E a gente vai ver que esses programas se organizam dentro do CREAS com objetivos, com princípios, com ritos, com outros sistemas que ajudam a gente a pensar como deve ser o trabalho. Nesse caso, abrindo a possibilidade de que o SINASE, que é um outro sistema, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, regulamente como vai se dar e como vai se desenvolver o programa de liberdade assistida e o programa de prestação de serviço à comunidade, que são os programas socioeducativos em meio aberto, assim chamados. Então veja como
a permeabilidade do Sistema Único da Assistência Social fica caracterizada. Nesse assunto específico, é o SINASE, que é outro sistema de outra política pública, que vem conversar com SUAS para pensar e compor e desenvolver todo esse trabalho para o adolescente com conflito com a lei, que cumpre medida socioeducativa em meio aberto, que é público do CREAS, que é a unidade de referência da proteção social especial. E isso vai acontecer com outras, a gente vai ter outros diálogos também dentro do CREAS. Um exemplo seria a questão da saúde. A criança vítima de violência, por exemplo. Como é que a gente não vai conversar com o Sistema Único da Saúde no atendimento, na condução de todo esse trabalho? A gente tem normativas, a gente tem possibilidades que são regulamentadas pelo Sistema Único da Saúde. E é lá que a gente vai encontrar toda a possibilidade de atuar dentro do CREAS com respaldo também de outras políticas, outros sistemas. Outro exemplo, morador de rua. A gente não vai também atuar no CREAS sem conversar com a possibilidade de outras políticas públicas que venham dar respostas a essa questão. Então, isso para a gente assinalar que o Sistema Único da Assistência Social, de fato, possibilita a organização de toda uma estrutura de atendimento, mas que conversa com outras políticas públicas e que vão acionar a garantia de outros direitos também. Acho que isso é muito importante, porque talvez é do direito à assistência social que a gente vai ver a realização e a concretização de outros direitos fundamentais também. E para a gente entender um pouco isso agora dentro da lógica do SUAS, talvez isso nos ajude a pensar um pouco. Então a gente tem esse nível de proteção social básica, um nível de proteção social especial de média complexidade, MC, e um nível de proteção social especial de alta complexidade, AC. E por que trazer essa divisão? Para a gente entender que o CREAS é o centro de referência da assistência social, mas nem tudo a gente consegue resolver dentro do CREAS. Porque a gente vai ter a possibilidade de ter uma resposta de mais alta complexidade, que é no nível da proteção social de alta complexidade, com respostas mais pontuais. Que quem vai engatilhar essas respostas é o CREAS, sim. Mas a resposta é diferente na medida do grau do direito violado. Um exemplo. Vamos fazer a trajetória de um adolescente em conflito com a lei, por exemplo. Ele já passou pela proteção social básica, mas dentro da família, né? Como integrante da família, ele já foi atendido pela proteção social básica. Mas talvez isso não tenha sido possível, né? Essa intervenção não possibilitou que ele não entrasse em conflito com a lei. Mesmo assim, entrou em conflito com a lei. Ele entra numa situação de fragilidade de vínculo familiar, né? Ele entra numa possibilidade de estar sendo atendido no CREAS, né? Nessa perspectiva, então, que eu falei dos programas, na abrangência da média complexidade. Agora, vamos imaginar que ele está sendo atendido no CREAS, na média complexidade. Mas esse adolescente, por exemplo, começa a se envolver mais, começa a usar drogas e em algum momento, algum fato na vida dele acontece que ele rompe o vínculo familiar. Que ele rompa esse vínculo familiar de alguma maneira bastante drástica e que não haja possibilidade de retorno. De alguma maneira aconteceu alguma coisa na vida dele que não tem mais possibilidade, ou ele cometeu um ato infracional contra a própria família, né? Porque a gente tem assistido algumas situações mais drásticas nesse ponto, e que não seja mais possível o atendimento desse adolescente dentro da sua composição familiar. Aí quando o indivíduo já rompe o vínculo familiar, né, já não tem mais possibilidade, ele é atendido pela alta complexidade, pela proteção social especial de alta complexidade, que ele então vai, por exemplo, ser, nesse momento, protegido integralmente dentro de uma instituição, né, que busque recompor esse vínculo que uma vez
fragilizado a ideia que ele venha a ser recomposto, né? Que primeiro se esgote toda a possibilidade de recompor esse vínculo para que então sejam pensadas outras alternativas. E aí que a gente começa a pensar, bom, nessa estrutura toda, né? Que para quem atua, vive isso como cotidiano, vive isso como experiência diária mesmo, como é que a gente pode pensar que o psicólogo se insere dentro dessa dinâmica toda? Porque se trata mesmo de uma política pública, de um sistema único que está organizado e que abre um espaço fundamental que é para o saber da psicologia. E aí a gente precisa, obviamente, tocar naquilo que é óbvio, né? Que a situação do direito violado, ela impacta na subjetividade do indivíduo e das famílias. Não se trata de uma questão meramente objetiva, né? Olha, isso aconteceu comigo, né? Fui violado, fui abusado, né? Sofri alguma violência, eu chego lá e o CREAS me insere no programa e isso está resolvido. Na verdade, existe todo um impacto na vida desse indivíduo e dessa família que, para a recomposição do direito, isso não se esgota numa decisão judicial. Isso precisa, a gente precisa que isso, de fato, respeite todo um processo de resgate mesmo da dignidade, de resgate da subjetividade, da dinâmica familiar, que aí a gente vê um prisma importante para a atuação do psicólogo. E aí a gente precisa começar a pensar, mas qual é a perspectiva de atuação desse psicólogo? Eu acho que a gente, como categoria, já tem se dedicado a pensar bastante sobre isso e já passou por algumas questões. E a gente já consegue responder que o instrumental, ou o olhar, ou a perspectiva clínica não vai dar essa resposta. Né? A gente precisa partir para outras possibilidades, a gente está ocupando um outro cenário, nesse outro cenário, né, quais são as nossas possibilidades de atuação. E é lógico que a gente vai ter que buscar mesmo o incremento disso, entendendo, né, algumas dinâmicas da violência, de como interromper ciclos de violência e de que maneira o instrumental da psicologia social e comunitária possa nos dar mais ferramentas para dar essas respostas. Mas fica para a gente claro de que algumas conquistas para a atuação do psicólogo já aconteceram. Né? O fato de ser um novo campo de atuação que valoriza esse saber e que está preocupado justamente com esse sujeito possibilita e permite que a gente pense que de fato é uma grande conquista esse lugar, e acho que essa bandeira pode ser fincada no sentido de que a política da assistência social garante na composição da estrutura dessas unidades, tanto de CRAS quanto de CREAS, a composição obrigatória, no caso do CRAS, a partir dos municípios de pequeno porte 2, obrigatoriamente a presença do psicólogo dentro das unidades de referência da assistência social. Mas fica para a gente também um desafio que talvez a gente ainda não tenha uma resposta fechada para isso, que é o desafio da interdisciplinaridade, que é o desafio que a gente está construindo, que é pensar de que maneira esse saber vai poder de fato contribuir, ou de que maneira a gente consegue de fato dialogar, né, com isso, esse sistema que é todo novo e que traz todo um outro saber, um outro olhar e se insere num outro campo de atuação. E pensando um pouquinho agora, voltando no tema, né, que é a interface entre o sistema de justiça e a política de assistência social. Então, só resgatando da possibilidade, né, da gente ter o direito da assistência social como um direito fundamental, a gente viu criar o Sistema Único da Assistência Social. Que ao lado do sistema de justiça, se a gente tiver, pode passar, o sujeito como o foco da atuação entre o sistema de justiça e o Sistema Único da Assistência Social, a gente vê que a interface é absoluta. Não tem como, porque se a gente pega o caso de uma mulher vítima de violência, a gente tem um tratamento no sistema de justiça pela Lei Maria da Penha, por toda uma estrutura do Judiciário, do Ministério Público, que se organiza em função dessa violação de direito. E a gente tem, na política da assistência social, também todo um olhar, uma possibilidade
de trabalhar com isso nessa perspectiva do processo de recomposição desse direito. Ou se a gente pensa, por exemplo, na criança vítima de violência, no adolescente conflito com a lei, no idoso, seja em qualquer público desse, os dois sistemas convergem para a possibilidade da gente defender e garantir o direito, os direitos mínimos e básicos desses cidadãos. Então, de fato, a gente está falando de um diálogo necessário, um diálogo que nasce da mesma fonte, que é a possibilidade, né, de ter o direito à assistência social como um direito fundamental, e que mesmo que a gente fale em dois mundos que são mundos diferentes, que têm terminologias diferentes, que têm estruturas diferentes, né, e que mesmo que a gente tenha o psicólogo, a atuação da psicologia, nesses dois mundos, a gente precisa aprender a fazer com que eles dialoguem se a gente conseguir olhar para o sujeito que está como foco dessa relação. Era isso, eu passei o tempo. Obrigada. Muito boa noite a todos os presentes, que é uma honra estar com vocês, debatendo um assunto de tão grande importância, um assunto tão relevante, os componentes da mesa, a Aline, que com essa exposição magistral me deixa um pouco esvaziado no conteúdo que eu vou falar aqui, né? E todos aqueles que estão acompanhando esse evento em casa, ou no trabalho, eventualmente nessa hora. Nós combinamos de dividir um pouco essa exposição, né, de modo a tentar demonstrar algumas das dificuldades, né, nessa, como foi dito, a permeabilidade dos sistemas, que são sistemas que de fato naturalmente se comunicam e têm algumas dificuldades de solução das situações que são apresentadas, não só para a justiça, mas também para o sistema único da assistência social, tal como chamado hoje. Mas eu vou procurar focar um pouquinho mais no aspecto do sistema de justiça, com toda a sua complexidade, com as suas dificuldades, com o seu lamento também, que eu creio existem em todos os demais atores do sistema de garantia de direitos, e dividindo com vocês algumas dessas dificuldades e também das soluções que estão sendo buscadas, né? O sistema de garantia de direitos, né, por ser tão amplo e por envolver tantos atores, e por ser também tão recente, historicamente, num país como o Brasil, que é um país novo, um país que tem tanto ainda a crescer e a construir, é um sistema que envolve, talvez não questões difíceis, mas de alta complexidade, no seu aspecto de complexidade, por envolver tantos atores com tantas dificuldades e com tantas celiomas para resolver, inclusive entre eles. Essa talvez seja o nosso maior desafio. Por isso que nós costumamos dizer que quando tratamos de sistemas que estão conversando entre si, um dos principais entraves já começa com essa dita comunicação desses ditos sistemas, né? Como é que eles vão conseguir interagir se por vezes não se conhecem, se por vezes estão ainda tendo dificuldades com as suas próprias demandas e não conseguem enxergar as demandas dos demais sistemas. Não é isso? Enquanto a Aline falava, eu pensava, né, porque nesses eventos que tratam dessa visão sistêmica, da interdisciplinaridade, da intersetorialidade, que é um tema mais do que atual e mais do que presente em qualquer debate da infância e da juventude, por ser uma matéria eminentemente assim, com essa característica, todos esses eventos, todos os seminários de que participamos, esse assunto é trazido à baila já desde logo, né? Então, muitos falam da visão cartesiana de mundo, muitos vão falar dessa dificuldade de conseguir perceber o que é esse dito sistema, que nós fomos criados num ambiente mais cartesiano, que nós fomos criados para estudar determinadas disciplinas desde pequenos, e entender só de um assunto, e por isso não compreender, por vezes, o que o outro, que está às vezes na sala ao lado do nosso próprio ambiente de trabalho, está fazendo. Não é? E às vezes, inclusive, com essa segmentação da própria área, né? No caso do sistema de justiça, isso é muito flagrante. Nós temos essa divisão, por exemplo, e a dificuldade de entender, às vezes, o que o colega, dentro do próprio sistema de justiça, nós estamos falando nem do sistema com outra disciplina, realiza. Eu falo aí nessa dificuldade, às vezes, até do entendimento entre o juiz de direito, o promotor de justiça, o advogado, os profissionais desse próprio sistema,
que tem essa dificuldade de interação. O sistema de justiça, nós não podemos deixar de fazer uma breve análise histórica, aproveito para ser breve, porque, embora eu ame história, acho que todo mundo gosta de história, mas a gente tem que tentar falar um pouco sobre isso, né? Mas a gente tem que tentar contextualizar no Brasil um sistema de justiça que, evidentemente, vai falar principalmente de direito. Nós não temos como fugir dessa análise jurídica desse sistema, porque ele parte de uma análise daquilo que é previsto na norma posta no direito, não é isso? Hoje de manhã mesmo eu participei de uma reunião com um determinado projeto aqui de Curitiba e nós falávamos sobre isso, essa divagação até sobre essa questão histórica, extrapolou um pouco do que era previsto para o debate, que o debate era para falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós conversamos muito, muitos queriam falar sobre isso, acho que até um desabafo do povo brasileiro às vezes, de buscar as suas origens, buscar por que o Brasil é assim, por que, por exemplo, a gente tem aqui a Corina, aqui presente que é dos Estados Unidos, né? Por que um país é diferente do outro? Por que culturalmente, historicamente, nós chegamos a esse sistema, nesse momento histórico, com essas dificuldades? E aí a gente vai perceber que no âmbito do direito, que vai criar essa ideia do sistema de justiça, o nosso país recebeu diversas influências, fundamentalmente europeias, né, para criar esse sistema de direito que nós temos hoje, que é o sistema que convalida a ideia do sistema de justiça. E a gente vai perceber que nós acabamos incorporando ideais até e procedimentos, inclusive, que não são originários do nosso país, que não vieram da nossa cultura original. O que eu quero dizer com isso? Qualquer livro de direito, quando vai tratar do assunto do tema do direito no mundo ocidental, vai falar que a gente tem basicamente dois grandes ramos de direito e que, a partir deles, você enxerga como que o sistema de justiça de um determinado país funciona. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a gente está falando do direito do grande ramo, do grande tronco, grande ramo do direito chamado anglo-saxônico. Quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando do grande ramo, do grande tronco do direito chamado romano-germânico. Não é? O nosso direito é fundamentalmente inspirado no direito europeu ocidental. O direito brasileiro é assim. E isso gera, na prática, isso não é só teórico, não é só história, mas gera, na prática, uma dificuldade dentro do próprio sistema de justiça, porque ele é baseado em premissas que, por vezes, criam entraves para as soluções que nós, no mundo real, no mundo das leis ou no mundo da teoria, que nós almejamos nesse mundo real, no mundo fático, né? Lá no Santa Cândida, ou no Portão, ou na minha comarca, no meu foro regional de Colombo, aquilo que a gente vê no dia a dia na rua, né, acontecendo, para que isso chegue lá. Então, para que esse sistema de justiça consiga primeiro se resolver sozinho, o que é bastante difícil, e conversar com os demais sistemas, são vários entraves, várias questões de grande complexidade que têm que ser tratadas, né? Ali, brilhantemente, demonstrou essa questão dos marcos legais que existem no país para se falar do Sistema Único de Assistência Social, que recém foi construído, ou melhor, foi construído com algum esforço, com algum trabalho, mas que recém foi entregue, digamos assim, do ponto de vista legal, como marco legal, né, em 2011. Então, para que se chegasse ao Sistema Único de Assistência Social, houve uma evolução histórica, houve uma construção, um processo, como está sendo feito aqui hoje, de discussão, de debate, para que se chegue a um marco legal. O nosso país, por essa influência romano-germânica, ele tem a característica de ser um país muito prolixo na elaboração legislativa, o que faz com que difira, por exemplo, o Brasil dos Estados Unidos da América, por exemplo, ou do Reino Unido, ou até em parte do Canadá, que também tem uma parcela do direito anglo-saxônico. Esses países que têm a tradição anglo-saxônica são países que costumam ter um direito muito mais baseado nos juízes. O direito é mais baseado naquilo que nós chamamos no costume e na decisão, no costume que está na sociedade e naquilo que a própria jurisprudência, que os próprios tribunais resolvem. Por isso que nós vemos lá o caso A versus B, não é? Que gira um marco, né, nessas nações com esse tipo de tradição. Já os países de tradição romano-germânica, né, nós temos, por exemplo, uma influência fortíssima no Código Civil brasileiro, do direito francês, do direito alemão, muito forte. Nós temos no direito processual uma influência enorme do direito italiano. E isso faz com que as normas, a forma com que nós construímos a nossa legislação, que dá origem depois ao trabalho do sistema de justiça, seja extremamente prolixa. O nosso sistema, para falar de maneira assim, bastante simplista, é um sistema da lei, enquanto o sistema anglo-saxônico é um sistema da decisão, do julgamento. Não é?
Isso já causa uma primeira dificuldade de coordenação desse sistema, para que ele possa, em demandas como no caso a infância e a juventude, que é uma demanda que a própria lei estipula, determina, que tem prioridade absoluta, que trabalha com indivíduos que são destinatários de proteção integral, indivíduos que estão em peculiar condição de desenvolvimento. Isso faz com que nós tenhamos entraves que a própria legislação vai gerar e que vai dificultar isso. Eu vou tentar chegar nesse ponto para que fique bem claro. Em direito, gente, existe uma divisão muito clara, né, desde o início do estudo do direito, entre o que nós chamamos de direito material e direito processual. Isso na visão clássica do direito romano-germânico, que é o nosso, tal como chegou no Brasil, tal como foi construído. Essa é uma questão importante de ser abordada, para que a gente perceba, por exemplo, um dos primeiros entraves, porque uma coisa é aquilo que nós temos, por exemplo, no Código Penal, que vai definir condutas e sanções, na forma normalmente de penas, por isso penal, né? E outra coisa, por exemplo, é o que nós temos no nosso Código de Processo Penal, que é uma norma de procedimento, digamos assim, de criação de método de trabalho, vamos dizer, maneira assim, bastante pouco técnico, até, mas para ficar isso mais claro. Essa questão é um dos grandes entraves que nós ainda enfrentamos, porque a nossa legislação, em que pese o direito material, tem evoluído muito para tentar garantir no sistema de justiça, como bem disse a Aline, que é um sistema que não trata de prevenção, é um sistema que trata, em via de regra, de restauração, de reparação, de responsabilização dos ofensores. Não é? É um sistema, a partir do momento que se ingressa no sistema de justiça um direito já violado, ele deve tomar providências para que aquilo seja recuperado, restaurado, ou que seja colocado no rumo correto, o que está errado. Né? Então, esse sistema de justiça, ele tem, na própria prescrição legal, determinados procedimentos, determinadas metodologias de trabalho que os próprios magistrados, promotores de justiça e advogados estão, talvez, de acordo nesse aspecto, em dizer que são procedimentos são tanto quanto arcaicos, não é? Quando a gente fala, por exemplo, da existência ainda de cartas precatórias dentro do sistema de trabalho, né, do sistema que você tem que mandar carta entre comarcas para que elas conversem, o sistema de análise da prova de um processo é extremamente complexo, né, e gera uma série de dificuldades. A própria opção que o legislador brasileiro fez no âmbito do direito penal, por exemplo, processual penal, por não ter acolhido, na década de 40, né, 30 para 40, não ter acolhido o sistema dos juizados de instrução, tal como ocorre na Argentina, que é aquele sistema que a investigação não é feita pela Polícia Civil, mas sim feita pelo juiz mesmo, por um juizado. O Brasil não optou por isso. Isso gerou algumas dificuldades, por exemplo, no âmbito da exploração sexual, da análise dessa exploração de crianças. Porque você tem mais de uma instituição fazendo o mesmo trabalho, instituições que não conversam por vezes e que têm cada qual as suas dificuldades. Então essa reflexão é importante inicialmente para que a gente possa pensar num sistema que está constantemente em debate, constantemente com temas muito polêmicos e com diversas dificuldades internas para resolver. Mas não é tudo coisa ruim, viu? Eu não quero trazer uma visão pessimista, entendeu? O sistema de justiça não se resolveu. E as coisas sempre estão em construção como em qualquer outro dos sistemas. Uma coisa que me deixa muito feliz particularmente é perceber assim, né? Muita gente diz assim, Fábio, vocês que são da área da infância, vocês gostam da reunião, né? Muita gente fala, vocês gostam de se reunir, gostam de conversar e tal. Eu falo que bom que a gente gosta de se reunir, né? Eu falo isso no próprio meio jurídico. As pessoas dizem que o pessoal gosta de conversar, fazer conferência, seminário e debater, falam bastante também, né? E isso me parece muito positivo, porque esse país, Brasil, que tem essa influência do sistema romano-germânico, desse tipo de direito, e tem um sistema de justiça assim conformado, está aprendendo, com o passar dos anos, na minha visão de maneira rápida, vocês podem não concordar comigo, na minha visão de maneira bastante rápida, se a gente considerar esse aspecto histórico que eu debati de manhã, que o nosso país de 1822 para cá, que já não é muito tempo, teve 8 movimentos constitucionais, de 1822 para cá, só de golpe, aí a gente pode contar no mínimo 4 golpes políticos de Estado, e que a nossa Constituição Federal de 1988, né,
por exemplo, comparando com a Constituição norte-americana, que é uma Constituição lá da origem da independência dos Estados Unidos, e teve poucas emendas. A nossa, salvo engano, está na emenda 70, de 88 para cá, certo? Então, isso já bem exemplifica a diferença dos direitos anglo-saxônico e romano-germânico. Isso é uma questão cultural, é tradição de um povo. É assim que nós elegemos que vamos construir o nosso Estado. Com base nisso, né, com essa análise, penso eu que nós evoluímos muito, talvez de 88 para cá, se nós percebermos que nós estamos debatendo, por exemplo, questões sistêmicas. Nós estamos debatendo como que o sistema ele consegue interagir com o outro. Me parece bastante uma evolução rápida em tão pouco tempo. Essa é a minha opinião, sei que muita gente pode não concordar. Né? Se nós pensarmos no Estatuto, isso do ponto de vista histórico, de evolução histórica. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso marco legal mais importante, de 1990, muita gente diz, nossa, mas ele já completou a maioridade. Mas ele também apresentou evolução, ele apresentou coisas boas. Agora, os desafios em todas as instituições desse sistema de justiça, assim como no sistema de assistência social, assim como o Sistema Único de Saúde, assim como o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, assim como qualquer outro sistema que venha a ser criado e que já foi criado na Constituição Federal, a nossa Constituição Federal é tão evoluída, na minha visão, nesse aspecto, ela também já criava essa análise sistêmica, mas precisou ser regulamentada por uma legislação infraconstitucional. Existe uma evolução, talvez, no marco legal. E a prova disso, gente, é que você percebe, por exemplo, nessa lei do SENASE, que foi referida e que entrou em vigor agora, dia 18 de abril, que trata do Sistema Nacional Socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei. A gente percebe que a própria legislação está convalidando de uma forma prescritiva, de uma forma de determinação, essas ditas reuniões, que as pessoas criticam, o pessoal se reúne muito, conversa demais e tal. As leis atuais são todas sistêmicas e todas passam a exigir que os atores do sistema específico e dos outros se sentem numa mesma sala para conversar. Tira certas pessoas de certas cadeiras mais altas ou mais baixas e coloca todos no mesmo nível de debate. Isso me parece algo extremamente óbvio. Talvez não precisasse estar na lei, mas o fato é que está na lei. Então, se a gente pensar de uma maneira bastante positiva, como que o Sistema Único de Assistência Social, como que o Sistema Único de Saúde, como que o sistema de justiça devem se portar, a partir desses novos marcos legais, com essa construção de um processo que sempre está, como a gente brinca, sempre está em construção, em consolidação, dentro de um regime democrático que é bastante recente, a gente tem que considerar assim, me parece que as coisas estão tomando corpo, inclusive na legislação, passando a exigir, inclusive, que os atores de todos os sistemas consigam trabalhar de maneira conjunta, de maneira coordenada, sem que tenham que tomar providências, de certa forma, individuais, digamos assim. Sem que, por exemplo, o juiz de uma vara da infância e da juventude pense, como dizia o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, como eles dizem ainda, mesmo com as reformas, que trazem, por exemplo, a ideia de que nós somos inertes. Certo? Isso é importante que a gente coloque. A nossa legislação gera o profissional da área do direito raciocinando tal como aquela lei, com aquele modelo que foi trazido, por exemplo, o Código de Processo Civil brasileiro é de 1973, o atual, né, com as suas reformas. Mas o modelo dele é do Henrique Túlio Liebman, é um modelo que talvez precise de uma adequação. O número de recursos, de prazos, A ou B, de possibilidades imensas de debate sobre questões que talvez já estejam até resolvidas no plano fático, mas continuam sendo discutidas no âmbito jurídico. E, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele não prevê um procedimento muito óbvio e muito uniforme para certas práticas e para certas condutas dos profissionais do direito no âmbito do sistema de justiça. Eu me lembro que quando converso com os meus colegas, muitos dizem assim, Fábio, você que trabalha na infância, muitos colegas não trabalham nessa área. Como que vocês fazem lá aqueles procedimentos de infância e juventude? Eu sempre vejo que tem assim, um processo fininho, um procedimento fininho, né? Diferente dos criminais, que são mais grossos, mais volumosos, ou dos cíveis, que tem 20, 30 volumes. É um procedimento mais fininho, mas ele vem assim como pedido de providências, medida de proteção, situação de risco, com esses nomes na capa. Né? O que vocês fazem? Porque não existe um rito, uma rotina, uma partitura
para tocar aquela música nesse tipo de procedimento, e nem vai ter, porque, a bem da verdade, são situações tão peculiares que demandam um trabalho de enorme sensibilidade. Eles não são tão, não é um trabalho tão mecânico quanto pode acontecer, por exemplo, numa vara civil, em que você discute eventualmente crédito ou débito, né? Discussão entre banco e uma determinada sociedade, não é? Ou entre um indivíduo em face do banco, coisa do gênero. Ou operadora de telefonia em face do indivíduo que tem esse telefone, certo? É uma discussão diferenciada e que exige um comportamento multidisciplinar, interdisciplinar, que outras áreas não exigem. Isso dificulta para o profissional da área do direito e para o sistema de justiça a interpretação, porque nós, em regra, não somos formados, desde os bancos escolares e dos cursos de direito, para trabalhar em equipe. Essa é uma das demandas principais que o sistema de justiça tem que enfrentar, os profissionais têm que enfrentar, né? Eu estou trazendo alguns aspectos assim, mais práticos para vocês, para a gente discutir como é que isso pode melhorar, né? Por exemplo, a imensa maioria dos cursos de direito não traz o tema da infância e da juventude como disciplina obrigatória e tampouco, por vezes, como disciplina facultativa. Então, isso é uma falha muito grande. Assim como a gente pode dizer, poxa, a gente podia ter nos cursos, até nas escolas, a gente poderia falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Talvez uma das poucas coisas boas do nosso regime anterior ao democrático, é que existia aquela disciplina chamada Educação Moral e Cívica, né, que foi retirada dos currículos, né? Isso falava de civismo, de visão mais nacionalista, de entender o que é ser cidadão, e tudo mais, respeito, né, por favor, muito obrigado, me desculpe, essas coisas assim. E talvez o Estatuto da Criança e do Adolescente também não seja de conhecimento público por essa falha curricular. As pessoas não, de certa forma, não conhecem essa lei. E os próprios profissionais, ao atuar na área, têm essa dificuldade de um trabalho mais sistêmico, porque não interpretam essa legislação como algo interessante ou algo que não leram, não tiveram contato. Então, um dos desafios do sistema de justiça hoje é qualificar e capacitar todos os seus profissionais envolvidos nessa área. Não raras vezes, numa audiência de infância e juventude, por exemplo, nós temos a presença, por exemplo, do assistente social. Para citar, já que a gente está falando aqui do sistema único da assistência social, nós temos, por exemplo, o psicólogo, e eventualmente algum ou todos os profissionais do direito ali envolvidos não são especialistas ou não são muito não têm afeição por essa área. Isso pode acontecer, né? Você pode ter profissionais que não são desse ramo de trabalho. E por ser uma área extremamente peculiar, muito sensível, ela demanda que todos estejam falando a mesma coisa. Não tem como trabalhar em infância e juventude se um dos profissionais, que seja não converse da mesma maneira, né? Não tem a mesma visão de mundo, de resultado, porque é um trabalho, em última análise, em equipe. A gente sempre fala no conselho, a gente tem uns debates assim, interessantes, né? Várias opiniões no conselho, na infância e juventude, no tribunal, que é um órgão novo e que bem representa essa necessidade do sistema de justiça, ao menos no nosso âmbito, de discutir isso com os outros sistemas, né? Esse é o motivo de nós estarmos conversando sobre isso, por isso que foi criado o Conselho. E lá nós trazemos sempre várias ideias, né? Até para você saber como que a gente trabalha lá, né? Então eu trabalho como um coordenador daquela equipe, mas assim, não como um juiz de direito, dando decisões. A gente trabalha de uma forma, uma equipe administrando as questões que surgem para o judiciário, mas nós temos uma equipe interdisciplinar funcionando lá, com estagiários das áreas de pedagogia, psicologia, ciência social, servidores que trabalham nessa área também, com um profissional de TI que trabalha com a área de comunicação e informática. E o tempo todo surgem esses debates, é muito rico isso, porque a gente vê que às vezes a gente sabe muito pouco sobre certos assuntos, né? Como a Aline falava no começo, que ela aprende sobre o sistema de justiça lá, eu aprendo o dia inteiro sobre os outros sistemas, porque não era, na origem, a minha formação. E a gente consegue perceber coisas extremamente importantes e que talvez não estivessem sendo levadas da maneira mais adequada, com o devido valor e com o devido respeito até pelo sistema de justiça. Essa possibilidade de trabalhar em equipe tem nos feito pensar, por exemplo, que talvez no momento histórico que o Brasil vive, né, essa nova visão dos sistemas conversando,
essa legislação que determina a criação de comissões, de grupos de trabalho, de comitês que façam com que haja uma intersetorialidade, de gestores, que não seja um sistema feito de uma maneira só, nos faz crer, sinceramente, que em não muito tempo o nosso país talvez dê uma resposta altamente positiva, no sentido de que essa legislação faça, no futuro, com que todos os gestores, em que pese alguns sejam eleitos pelo voto popular, em que pese alguns sejam eleitos pelos seus pares, como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, em que pese sempre sejam cargos de gestão provisórios, isso sempre causa um problema, porque você não consegue fazer uma gestão programática, um plano plurianual consolidado, as coisas se modificam muito o tempo todo com as mudanças de comando, mas a gente consegue perceber que há uma tendência, que não deve voltar mais atrás, de que no futuro nós consigamos, por exemplo, esse é um sonho que eu particularmente tenho, acho que vamos ver isso antes dessa geração passar, de que nós consigamos, em definitivo, criar estruturas físicas, inclusive, que representem os sistemas. Eu sei que isso pode parecer um ideal, e é bom que seja ideal mesmo, porque senão a gente não tem por que lutar, né? Mas que seja assim no futuro, você tenha uma estrutura física que seja estabelecida por todos os poderes constituídos e que tenha, como muito bem disse a Aline, como sujeito a pessoa que precisa de tutela, não é? Que não tenha como sujeito a vaidade do gestor, que não tenha como sujeito o interesse do servidor, como não tenha interesse, como meta a ser cumprida, a criação de uma estrutura só por ser uma estrutura. Mas que a gente consiga, por exemplo, ter em um único lugar todos os serviços que são interessantes para a criança e não para os adultos. Né? Que a gente não tenha mais essa cultura de permitir que o sistema de justiça trabalhe como se a demanda que bate a sua porta fosse só um número, né? Que precisa ser reduzido. Mas que a gente consiga criar um sistema que dê uma resposta para o sujeito de direitos que procura esse sistema de justiça. Eu participei no ano passado de um debate interessante, até para comprovar como isso está na pauta do debate dos atores do sistema de justiça. No ano passado, a gente tem uma das associações que trabalha com infância e juventude, que é a ABMP, a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos, que trabalham no âmbito da infância e juventude em nível nacional. Né? E naquele debate, a minha fala foi sobre a minha fala foi sobre o reordenamento das unidades de acolhimento à luz dos SUS. Né? Quem que promoveu essa provocação? Os próprios profissionais do direito, ou seja, meu Deus do céu, o que nós, profissionais do direito, enxergando o mundo sob a nossa ótica, o que vai acontecer com essas unidades de acolhimento que estão acolhendo crianças e adolescentes? Qual que é o sistema que existe no Brasil, no âmbito da assistência social, da psicologia e do judiciário, do Ministério Público? O que está acontecendo com esses profissionais? Por que nós temos, por exemplo, 38 mil indivíduos em acolhimento institucional, segundo dados atuais, né? No Paraná 2.900, e como que isso vai se dar à luz do SUS? Com essa nova política muito bem exposta pela Aline, que é uma política que está em consolidação, está sendo construída. Se a gente disser que, segundo o último censo, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, nós não temos mais do que 15 mil aparatos de CRAS e CRES no país, seria uma mentira dizer que a política está consolidada. Até porque é uma política que, por lei, estabelece a facultatividade do município em aceitar esse serviço. É uma troca, uma contrapartida que pode não ser aceita. Ela pode não ser opção política naquele momento. Mas é uma política que tem que receber investimento. Isso jamais vai ser gasto, jamais vai ser uma bandeira ideológica desse ou daquele partido. É uma política interessante. É uma política que foca a criança e adolescente no seio familiar e no âmbito de um trabalho mais amplo do que talvez fosse feito anteriormente. Com as suas dificuldades, como nós falávamos lá na BMP no seminário, que foi extremamente polêmico, houve algumas discussões pesadas no seminário, com as dificuldades inerentes a um sistema que talvez não tenha uma estrutura ainda adequada, a exemplo do que acontece no sistema de justiça, não tenho dúvida disso, para atender no mesmo local uma clientela tão diversificada, não é? Como fazer um atendimento, por exemplo, no âmbito da assistência social de proteção especial,
seja de média ou alta complexidade, se nós estivermos no mesmo ambiente tratando com diversos tipos de público. Como que isso vai acontecer? De que forma nós vamos conseguir garantir também essa prioridade absoluta e essa proteção integral na população infanto-juvenil, que será tratada em algumas situações no mesmo ambiente que o idoso, que uma gestante, ou que pessoas que estejam com outras situações que não as da criança e do adolescente. E esse é o desafio. Talvez não seja assim, vou criticar a política da assistência social como sistema único só por criticá-la. Não é? O desafio é, se a política é essa, como que ela vai ficar completa, perfeita? Da mesma forma, como que o sistema de justiça vai resolver esses entraves, que são tantos, que são enormes, né? De formação dos nossos profissionais para essa área, percebendo o processo de uma forma diferente. Percebendo que na área de infância e juventude o juiz, diferente das outras áreas, isso não é uma crítica, né? É uma constatação, mas, por exemplo, o juiz de direito tem que ter um comportamento proativo. O juiz de direito, no momento histórico que o Brasil vive, não pode se encastelar no gabinete na área de infância e juventude. O promotor de justiça é menos ainda. Né? É inerente à função de promotor de justiça resolver os problemas e procurar esses problemas para solucioná-los. O magistrado da mesma forma. O advogado também tem que procurar o conhecimento e entender de maneira mais sensível essas demandas que são trazidas para a sua análise. Como fazer para romper com esses paradigmas tão cartesianos que nós temos ainda na nossa própria formação? E da mesma forma, vencer obstáculos dentro do próprio sistema de justiça, como hoje nós temos uma enorme felicidade de estar aqui, eu estou assim, extremamente feliz, hoje é um dia que a gente vai guardar assim, como um dia importante, porque o nosso tribunal contratou, hoje foi assinada a contratação de 75 profissionais, muitos deles da área de psicologia. E isso é uma das dificuldades que nós temos, porque as contratações, por uma série de questões orçamentárias e dificuldade de criação desses cargos, do concurso e tudo mais, por muito tempo houve uma defasagem nessas equipes no Poder Judiciário do Paraná e que vem sendo recomposta, tanto que o nome do projeto é um plano estratégico de recomposição das equipes. Eu sempre digo que se tem áreas que hoje eu admiro de forma absurda, já admirava antes, mas hoje eu consigo ver, são as áreas de psicologia, pedagogia e ciência social. Porque quando a gente trabalha nessa área, a gente vê o quanto a gente, enquanto juiz, é apenas uma peça dessa grande engrenagem, e esses profissionais são fundamentais na solução de qualquer problema que envolva criança e adolescente. Não existe aquele raciocínio, repito, aquele raciocínio cartesiano positivo de outras áreas no âmbito da infância e da juventude. Nós não temos como trabalhar dessa forma, que era a forma, se você já ouviu isso N vezes, versada no Código de Menores. Né? Aquela visão que o sistema de justiça tinha de resolver as coisas assim meio no improviso, meio numa solução quase arbitrária, tomada pela autoridade. Não é? E isso, no momento histórico que vivemos, não cabe mais. Não tem como tomar soluções baseadas só no dito poder ou na dita autoridade. O nosso sistema precisa conversar, precisa se articular e precisa conseguir entender os outros sistemas. Para encerrar, gente, eu até diria para vocês eu tive uma experiência numa comarca que foi um tanto quanto curiosa. Eu estava pensando nisso enquanto a gente falava aqui. Uma comarca, não vou citar qual, e quando eu cheguei naquela determinada comarca, uma comarca bem pequena aqui do Paraná, eu estava me lembrando disso, uma coisa que até não tinha mais voltado na mente, mas para vocês verem como é difícil fazer sistema, como a gente fala aqui, como fazer isso virar alguma coisa real. Né? Tirar da teoria e colocar na prática como é difícil. Eu cheguei naquela comarca e tudo que existia na comarca estava desarticulado. Né? Então você tinha lá, a comarca não tinha, infelizmente nós não tínhamos psicólogo, foi a primeira falha grave do sistema, porque eu sempre estive atrás dos psicólogos, que eu acho uma área extremamente importante e fundamental no sistema. E naquele momento a psicóloga não estava lá. Tinha uma secretaria de ação social, um conselho tutelar, né? Mas todo mundo estava brigado lá. Todo mundo tinha, ninguém se falava, assim, uma situação bem complicada. Inclusive, o pessoal do sistema de justiça estava todo desarticulado. Assim. Então tinha um problema, o escrivão tinha um processo administrativo, por improbidade, sabe o que ele tinha feito lá. Todo mundo estava meio brigado na comarca, assim, um clima muito ruim. Né?
E eu assumi, eu era muito novo, né, assim, uma coisa nova também, o sistema, e chegando lá eu comecei a perceber a importância disso, né, porque se eu consegui sentir o quanto trabalhar isolado dentro do sistema de justiça já causava danos irreparáveis para a população atendida, e o quanto essa política de proteção da assistência social, e aqui entrando também no aspecto psicossocial, desde que desarticulada, causava esses problemas. E a gente marcou a primeira reunião, foi o primeiro desafio que eu tive na minha carreira, para tentar fazer pessoas conversarem. Porque, em regra, o juiz é treinado para resolver, por exemplo, um problema de marido e mulher, que estão se divorciando, ou para condenar ou absolver o traficante, ou para definir uma adoção, né? Ou para definir se o crédito é devido ou não para A ou para B, para depois executar esse crédito. Você é treinado para tomar decisões num processo, nos autos, naquele papel. Né? O tal do dai-me o fato que eu te dou o direito. Né? Tem juízes que falam assim, que não está nos autos, não está no mundo. Então, aqui não está no papel. Então, essa situação, de repente eu me vi numa situação, eu pensei, meu Deus, eu estou como se fosse uma reunião de condomínio, assim, as pessoas estão brigando, ninguém se falava. Eu pensei, meu Deus, o mundo não é como está nos livros. Né? A gente imagina que vai encontrar aquilo que os livros falam, não, o psicólogo vai estar na cadeira dele, o juiz chega na cadeira dele, e não tinha as pessoas nas cadeiras, e as que não estavam também, as que estavam brigadas. Né? Eu lembro que a gente fez aí uma dinâmica, né? A gente tentou pensar como é que vamos resolver esse problema, porque se a gente depende um do outro e o sistema não funciona, o único jeito de talvez as coisas andarem é a gente fazer uma conversa. Eu pensei, será que a minha postura deve ser chegar lá e brigar com todo mundo? Acho que não, está todo mundo brigado, já não vai adiantar muito. Será que a postura vai ser chegar e conversar com a Secretaria de Ação Social e perguntar o que disse a psicóloga que foi embora? O que o promotor acha? Será que eu vou fazer isso e não ia parecer um pouco de fofoca? Assim, será que não era melhor chamar todo mundo na mesma mesa e conversar? E a gente sentou na mesma mesa. Foi realmente muito difícil. Foi a primeira vez que eu encarei na prática o que é o dito sistema. Né? Eu pensei, meu Deus, como é que essas pessoas vão... Como é que esses círculos que a gente desenha vão ficar todos na mesma tela? Quando a gente pensa num sistema que tem que funcionar. E eu fiz uma proposta para eles, e disse assim, vocês voltem amanhã, a gente vai conversar amanhã, está todo mundo com a cabeça quente, mas vou dar uma proposta. Vamos imagine, a gente fez uma dinâmica assim, imagine que você agora é o juiz, que você é assistente social é o juiz amanhã. Você senta na minha cadeira e você é o juiz. Você é advogado ou promotor. E a gente foi trocando os papéis deles, assim, com uma forma de lúdica até para pensar nisso. E amanhã vocês dizem se vocês acham que vocês gostariam de fazer essa troca de papéis para ver como que o outro sente, gostaria de fazer, a gente pode até fazer uma experiência, de repente. Eu acho que brincando, né? Isso não foi levado a efeito. E a gente percebeu isso, quer dizer, uma dos entraves básicos de qualquer sistema é porque o profissional normalmente não se coloca no lugar do outro. Não é? A gente já tem tanta dificuldade na nossa área de trabalho que a gente pensa, meu Deus, eu já estou aqui, com tudo o mundo está caindo aqui, e é mais fácil, eventualmente, apontar o dedo para o outro do que reparar aquilo que está acontecendo na nossa própria instituição. Né? Isso acho que é do ser humano, não é nem das áreas de trabalho. E eu me botei para pensar naquela noite, gente, mas o povo está nervoso. E eu pensei, será que se eu fosse o psicólogo que não está aqui, ou a assistente social, como que eu ia estar me sentindo? Com essa falta de estrutura, com essa demanda, com tudo. Eu tentei me colocar no lugar das pessoas. E a gente começou a desenvolver essa dinâmica nessa comarca com o passar do tempo. E no final das contas a gente começou a se dar bem, sabe? As coisas começaram a fluir um pouco melhor. Não vou dizer que a gente saiu todo mundo amigo, assim, de um modo geral daquilo, mas a gente conseguiu desenvolver um pouco mais esse trabalho, tentando entender que um precisava do outro. Eu trouxe isso para vocês porque no final da dinâmica eu pedi que eles fizessem uma cartinha. Cada um escrevesse qual foi a experiência que eles acharam das reuniões, como que eles pensavam se colocassem no lugar do outro. Fizessem as perguntas, o que você acha que você decidiria como juiz, o que você acha que você faria como assistente social, o que você faria como psicólogo. E as respostas apresentadas me surpreenderam bastante, sabe? Porque no começo as respostas eram assim, eram sempre muito agressivas. Era sempre assim, o conselho, eu estou usando o que eles escreveram, estou falando a verdade. Eles falavam, o conselho eleitoral não sabe escrever, eu não sei o que está escrito, eu acho que se eu fosse conselho eleitoral eu escreveria melhor. Algumas pessoas falam assim. Se eu fosse o juiz, eu seria uma pessoa mais aberta, mais acessível. Se eu fosse o promotor, eu seria mais incisivo, eu iria mais atrás dos problemas e brigaria mais pelos direitos da população, coisas assim. E no final todos perceberam que, na verdade, o sistema não funciona dessa forma. Né? Ele não funciona só apontando o dedo e tentando perceber que os outros eventualmente têm seus defeitos.
Então, gente, eu só coloquei essa reflexão porque no final eu pedi até que eles me dissessem o que eles achavam que as crianças escreveriam se elas mandassem para nós uma carta, sabendo que o nosso sistema funcionava daquele jeito naquela comarca pequena do estado do Paraná. E todo mundo disse que achava que elas teriam vergonha, né? Que elas pediriam, por favor, gostaria de assumir o lugar de vocês para coordenar esse sistema, porque eu estou aqui em acolhimento, eu sou adolescente, eu fui estuprada, eu preciso de uma solução para o meu problema. E foi com base nisso que eu, sinceramente, me apaixonei por essa área, né? Para perceber que é uma área que demanda muito de nós, muito mais de nós do que, eventualmente, até do que a gente venha a estudar. Muito mais do que o ser humano é capaz de fazer quando ele abre o coração para uma possibilidade melhor. Eu coloco isso como reflexão, a gente está à disposição, evidentemente, não sei se vai haver algum tipo de questionamento, né? Mas para que a gente pense dentro dessas dificuldades, tanto dos SUAS, quanto do sistema de justiça, dos entraves legais, das dificuldades orçamentárias, da falta de investimento, de uma crescente demanda social, um país que tem dificuldades gigantescas para nivelar, por exemplo, o vício, por exemplo, para garantir a inclusão de camadas muito numerosas da população. A gente fala em inclusão mesmo. Como que a gente pode fazer para esses sistemas conversarem de uma forma cada vez melhor? Tá? Peço desculpa por ter me estendido, né? Mas a gente está à disposição para conversar sobre isso. Agora a gente vai agradecendo a fala dos dois palestrantes. Acho que eu concordo muito com o Dr. Fábio quando ele fala do diálogo, né? Eu acho que isso é interessante tanto nos sistemas, nas políticas, sim, também, concordo com a sua fala, e abrir, quem sabe, seja o início de articulação de diálogo entre a gente, para que não seja feita publicidade de função, ou para o próprio entendimento do que a equipe do sistema de justiça faz, a equipe da assistência social faz, a equipe da assistência de saúde faz. Que não fique esquizofrênico, né? Mas que seja assim que a gente tenha o nosso foco, o que é o nosso papel, como cada um pode contribuir, né, para o sujeito, para a garantia desse direito. Relembro que quem está participando online pode fazer perguntas pelo e-mail eventos@crppr.org.br ou pelo telefone 30 13 5766. E abro para o público, peço que falem no microfone, né, para a gente poder escutá-los. Meu nome é Daniela, parabéns pela fala de vocês, bastante conteúdo, né? Só quero contextualizar minha informação para você ter uma pergunta também. Eu sou professora e sou estudante de Direito e Psicologia agora, e eu trabalho especificamente com os sinais, como você está, né, na formação de operadores de direitos das crianças e adolescentes, aquele projeto da Universidade de Brasília, que é da Secretaria e tal, formação e educação à distância, né? Então, refletindo um pouco sobre o SINASE, confesso que a sua fala final agora me deixou mais aliviada, porque o sistema educacional não tinha sido citado ainda, né? Quando eu vi uma veia pedagógica ali no juízo, eu fiquei mais tranquila, né? Eu lembrei do Dr. Costa Saraiva, que ele sempre fala que ele é pedagogo, porque é casado com a esposa dele é pedagoga, então ele se influenciou para ela, né? E a gente nota isso. Então, ao meu ver, assim, analisando o SINASE, nessa mudança do projeto de lei para a lei, né, efetivamente, o sistema educacional, né, e o SUAS, né, são os mais importantes, na minha opinião, pelo menos, para que realmente esse deslizamento, né, essa famosa rede, que a gente fica imaginando se é uma entidade, se é um espírito, que ninguém sabe dizer o que é a rede, né, que é essa ligação que os profissionais têm que ter, na verdade, né. Então são os dois sistemas mais importantes, ao meu ver, pelo menos, na minha opinião. Eu queria saber de vocês, né, com relação a isso, também quais os sistemas que vocês consideram mais importantes, embora imagine que seja, vocês explanaram, né, e qual, assim, o grande desafio para que os sinais realmente emplaquem na prática, né, porque o grande entrave que eu vejo nos operadores de todas as áreas, do direito, da psicologia, da ciência social, que eu trabalho com eles, com mais de 3 mil alunos, a gente trabalha online, né, realmente relacionar a teoria com a prática. Eles não conseguem visualizar na prática aquilo que eles estão estudando. Então, tem altos momentos catárticos ali que eles não conseguem visualizar. Então, mais ou menos isso. Primeiro que eu achei brilhante, acho que até merecia um novo debate, que
seria SUAS e SINASE. Eu acho que a gente precisaria, talvez, como uma sugestão, especificamente discutir, porque talvez seja nessa intersecção que as relações fiquem um pouco mais confusas. Porque a gente vai perceber que hoje a formação do SUAS e do SINASE, ela, né, responde a toda uma construção histórica. Né? E, historicamente, a assistência social incorporava tudo o que as outras políticas não incorporavam. Né? Então, seja a questão da droga-adição, seja o adolescente com conflito com a lei, o morador de rua, tudo cabia dentro da assistência social quando não cabia em outra política pública. E é muito interessante como o lugar do adolescente de conflito com a lei na sociedade é um não lugar mesmo. É um lugar de difícil afirmação. Então, se a gente começa a perceber, essa política de assistência social, ela vai aceitando o adolescente de conflito com a lei nessa perspectiva, inicialmente até de menores carentes, que era a perspectiva que o Código de Menores trazia. Então, se a gente pensar que isso culturalmente foi se fortalecendo, a gente entende por que ficou absorvido dentro do CREAS o adolescente em conflito com a lei. Quando o adolescente em conflito com a lei, ele é de todas as outras políticas. Ele é da política de educação, ele é da política de saúde, ele é da política de assistência social também, mas é de habitação, é da política de segurança. E mais do que isso, ele está cumprindo uma medida judicial em que pese obedece outro rito processual, que não é do Código Penal, mas é uma medida de responsabilização. Então, se a gente pensar um pouco nessa relação SUAS-SINASE, ela fica mal resolvida quando você pretende dar uma resposta a uma questão judicial dentro de um serviço que é de prestação socioassistencial. Quando você estrutura o sistema desse jeito, é claro que você olha para a vulnerabilidade desse adolescente, que obviamente está colocado na história de vida dele, está colocado na questão até própria da nossa compreensão social de quem é esse adolescente com conflito com a lei, porque é esse menino mesmo invisível socialmente, que vai se tornar visível quando comete um ato infracional. Mas, por outro lado, a gente está dando à assistência social o papel de execução de uma medida judicial. Então, quando você pergunta o que é importante, eu acho que é importante a gente entender do que a gente está falando. Né? Eu acho que o SINASE, ele tem tudo para dar certo, porque é uma lei que já traz essa compreensão de que o adolescente é transversal a todas as políticas públicas, ao mesmo tempo que dentro do meio aberto, né, quando ele executando uma medida em meio aberto, ele será atendido por meio do CREAS, mas por outro lado que talvez nos falte ainda, o que a gente precisa absorver e conseguir entender melhor de que maneira a assistência social vai assumir essa responsabilidade judicial. Eu acho que a gente precisa entender que não deveria ser única e exclusivamente da assistência social. E aí é uma conversa com o sistema de justiça que precisa ser melhor aprofundada, até para entender qual é a dose de responsabilização e qual é a dose de socioeducação que você vai conferir a essa medida socioeducativa. Porque o profissional que está no CREAS, ele vai ter um atuar que vai ser um atuar no foco da vida daquele adolescente. E o que esse adolescente muitas vezes vai trazer é muito mais a vulnerabilidade que ele está exposto, é muito mais o risco que ele vive, que ele convive diariamente, do que necessariamente a questão do ato infracional que ele cometeu. E aí como que a gente vai dar essa resposta ao sistema de justiça? Então talvez o SINASE, em que pese que eu acho que o SINASE é uma grande conquista, ele se articula com todos os outros sistemas de políticas públicas, mas eu acho que nesse ponto a gente vai precisar discutir um pouco mais. Não só nesse ponto, acho que tem outras questões para serem afirmadas, ele traz questões polêmicas que a gente talvez, enquanto adultos, não estejamos preparados, como a questão da visita íntima nas unidades socioeducativas, que isso que mais mexeu com as pessoas, porque talvez nós não estejamos preparados para lidar com esse assunto. Eu acho que é muito menos uma questão para os adolescentes
avançar e que o desafio principal fica para a assistência social quando, executando uma medida judicial, também está atendendo o adolescente na perspectiva da sua vulnerabilidade. O quanto isso é uma grande dificuldade, quanto isso é complexo dentro, né, de todo esse processo socioeducativo do adolescente. Só para complementar, quando foi perguntado qual sistema é mais importante, né, eu acho que tem duas visões. Sobre o aspecto assim, geral, digamos, universal, né, a ser analisado do ponto de vista difuso até dos direitos, eu vejo que o sistema de educação sempre até eu sou filho de professora também, então a gente não tem como dizer que não. Ele só não foi referido talvez porque nós estávamos focando mais no sistema único da assistência social, por ser o tema do debate, mas não há dúvida alguma que é um sistema fundamental, né? Mas do ponto de vista do sujeito de direitos, que merece a proteção, a tutela, e esse que eu gostei muito quando a Aline disse isso, a gente tem que focar no sujeito, né? E não no qual é o melhor aparato, qual é a melhor organização de Estado. A gente tem que ser democracia, a gente tem que ser presidencialista, ou para isso não interessa parlamentarista, o que interessa é o resultado prático, né? E quando o sujeito é criança ou adolescente, me parece que o melhor sistema ou os melhores sistemas são o melhor ou os melhores sistemas que atendem os direitos daquele indivíduo, né? Ou seja, se naquele caso ele tem educação, mas não tem saúde, para aquele caso o sistema tem que funcionar melhor de saúde, né? A gente tem que adequar o sistema ao sujeito. E jamais, como costumamos fazer infelizmente, adequar a clientela à nossa estrutura ou não estrutura, que é assim que funciona no Brasil, né? Então, o fórum é assim, como a gente estava falando hoje, né? Não pode entrar de bermuda, né? Eu trabalhei no fórum, numa determinada comarca, uma portaria lá dizendo que não podia entrar ninguém de chinelo. 95% da população de chinelo, né? Então, assim, é evidente que a gente não podia cumprir aquela norma. E a gente tem que se adequar à nossa clientela e não exigir da nossa clientela que bote uma gravata, por exemplo, para entrar no fórum, sendo que os dias não tem gravata, né? Para entrar no fórum, mais ou menos por aí. Então, o melhor sistema vai ser o que se adequar melhor ao público atendido, não é? Em relação aos sinais, esse é um tema tão polêmico, eu acho que a Aline já explicou bastante bem, né, o tema, mas assim, só para dizer para vocês, no âmbito do direito, né, a gente tem visto alguns autores, né, o próprio professor Saraiva tem uma posição, né, aqui no Paraná a gente tem outros juízes com posição semelhante ou não, né, porque nós temos em tese um conflito legal, né, entre dois sistemas previstos em lei, a lei do SUAS deixando claro no âmbito da socioeducação que o aparato de centros de referência de assistência social deverão dar conta da demanda das medidas em meio aberto, né, no âmbito da municipalização do atendimento, aquela coisa toda, e o SINASE, de certa forma, silenciando a respeito disso e, de alguma maneira, criando uma necessidade de uma interpretação. A nossa juíza aqui da Vara de Conflito com a Lei, a doutora Maria Roseli Guisma, ela tem uma posição já manifestada em algumas palestras que ela deu, dizendo que na visão dela, a lei posterior revoga a anterior, e além disso a lei do SINASE é mais especial. Na visão dela não é bem assim, né? Então eu só estou citando assim porque é uma coisa muito nova e vai ser debatida. Até que ponto, de que forma vai se dar essa socioeducação com esse aparato da assistência social. Eu acredito que ninguém tem uma resposta muito segura sobre como isso vai ser, da mesma forma que não tem esse tema extremamente polêmico das visitas íntimas em centros de socioeducação. Eu já posso adiantar para vocês que nós temos 3 estados do Brasil que anteriormente à entrada em vigor dessa lei já realizavam, por exemplo, essa questão da visita íntima em centros de socioeducação. E um deles, o CNJ, em visita que foi feita, não vou referir qual é, evidentemente, um desses estados foi identificado que essa prática não era nem um pouco interessante, porque chegava a haver negociação entre os adolescentes internados, inclusive com trocas de favores não muito publicáveis, né, de situações dentro da unidade. Né? Então, tudo isso vai ter que ser muito ponderado. É fácil a lei dizer isso, mas é difícil isso ser cumprido. Né? Então, tanto no meio fechado, nós vamos ter grandes desafios até para adequar essas unidades de internação ou de sem-liberdade também ao que o SINASE coloca, e no meio aberto entender como é que nós vamos reordenar esse sistema à luz do SUAS
Se é que vai ser feito dessa forma, vai ser interpretado que vai ser assim. É um desafio tão grande, ou até maior, do que daquele tema que eu falava para vocês, o reordenamento das unidades de acolhimento à luz do SUS, com todas as dificuldades que a gente tem nesse diálogo entre os sistemas, né? Na aplicação de uma medida protetiva de cunho judicial, já chancelada por uma decisão judicial, e numa conversa com o sistema de proteção e, eventualmente, de prevenção também de violação de direitos. Então, é coisa para ser construída. A gente tem que conversar, a gente tem que sentar na mesma mesa para falar sobre isso constantemente. Bom, enquanto não vem mais perguntas, eu queria dar uma complementadinha aqui. Que, na verdade, foi muito bom e que suscita, às vezes, o que a assistência social está fazendo em referência ao acolhimento, à medida socioeducativa. Só que pena que a mesa passada, que era um pouquinho da psicologia mesmo, mais na prática, a gente tinha representante da psicóloga, da Johnny Mendes, que trabalha na saúde, da Paula Buturi, que é a nossa coordenadora da comissão, que trabalha no CREAS, que seria esse ganchinho. A gente sabe pelo tempo, que pelos nossos esforços não deu para unir. Mas uma das demandas, claro que vamos falar em nome da categoria da psicologia, porque a gente está no CRP, de dificuldade de desafio do psicólogo na assistência social é a demanda do judiciário, eu vou trazer, mas para complementar, do informe à justiça no sentido de que a gente sente, não posso garantir, não posso afirmar isso, mas assim, que seja mais como adquirir alguma prova, alguma coisa no processo, que até você colocou direito, que é um desafio mesmo, de como a gente vai fazer esse socioeducativo não misturando com um informante. Então, assim, quando eu falo, que gostei da fala do Dr. Fábio, do diálogo e do entender-se como sistema, esse nosso entender, essa nossa função de que a gente também, como psicólogo na assistência social, e não só psicólogo, mas falo em nome deles, temos um vínculo, temos o nosso código de ética, que a gente tem que, assim, acolher. Vamos pegar o caso que foi trazido aqui, né, do adolescente mesmo educativa, no seu subjetivo, no pé que ele está, no que eu vou fazer para empoderar, o que eu vou fazer para dizer que é direito. Então, assim, ficamos... É um desafio quando pede algum relatório nesse sentido de informação, para passar algum dado que aí parece que vamos cortar, o que eu estou fazendo aqui, eu estou te ajudando, eu estou informando sobre você. Mas também muito pertinente. Você quer comentar, né? Na verdade, as dificuldades que a gente acaba sentindo na prática, tanto em CRAS quanto em CRES, é que não existe, às vezes, o profissional nas comarcas, né? E aí a demanda do profissional que estaria nas comarcas acaba vindo para as unidades que estão com atendimento direto, né? Só que, né? E aí? Porque o profissional que está no atendimento direto, seja em CRAS, seja em CRES, ele tem uma outra visão de um outro trabalho que vai fazer. E não necessariamente de responder a demanda que o profissional que estaria no judiciário responderia, né? E a gente fica, o que fazer, né? Curitiba já tem um pouquinho de diferença em termos dos CREs, né? Se bem que vocês têm também. Mas gostamos da ideia de ter mais técnicos. 75 a gente também comemora que é mais psicólogo, mais pedagogo. E também uma dificuldade das pessoas em entender-se como equipe. Então, por isso eu falo desse diálogo da interdisciplinaridade. Que agora o psicólogo está assim, se colocando nisso, de opa, eu entrei numa política de assistência social, mas eu tenho que lembrar do meu código de ética, de que eu estou com o sujeito, de que eu tenho vínculo. Então, assim, é bem nesse sentido da gente saber em que pé estamos e qual é o nosso foco, qual é a nossa função, para poder ajudá-los também, que a gente também quer que esse trabalho seja feito, porque às vezes a gente está numa situação de, nossa, violência sexual que a gente trabalha, a gente quer que dê alguma resposta, quer que o violentador tenha a sua punição dentro do que ele também precisa de tratamento às vezes, mas não é esse o nosso foco de informar, de quebrar esse vínculo. E como que a gente vai fazer essa atitude protetiva também, às vezes, com falta de encaminhamento para a psicoterapia da saúde, com falta de uma educação para os pais. Então, quando você fala qual o sistema mais importante, eu acho que todos são. Eu tive uma experiência no Família Acolhedora, então também. A gente sabe assim, tudo é novo, tudo está sendo construído, a lei vem para ajudar. Então, eu acho assim, que esse foco, quando você fala em acolhimento, o último caso, tem que isso gravar. Por quê? Porque a gente tem que dar esse valor da família, porque não, aqui a gente está mais focando para a criança e adolescente. Mas e o direito da mãe? Se não é da mãe, da tia ou da avó? Então, essa investigação, que é tudo para ontem, mas tem que ver como é que está essa família extensa. A gente sabe que não pode ter internamento
por condição socioeconômica, mas na prática às vezes acontece, ou se não acontece, está muito imbricado. Você vai em uma família que a tia quer cuidar, mas não tem dinheiro, ou que, né, não tem como proporcionar. E aí que bate a questão também da família acolhedora. Tem que ter a família acolhedora que cuide, mas tem que ter o trabalho com a família lá na ponta, né, que é com CRAS, tem articulação com CRES. Então, assim, é uma coisa difícil, mas a ser construída. Quando eu digo aqui, pode ser uma florzinha para esse diálogo, que assim, já agradecemos a presença, talvez na infância e adolescência, por ter essa característica de diálogo, que a gente consegue puxar um pouquinho mais. Né? Mas temos que abrir para o judiciário, e o judiciário, não sei se estou falando pelo certo, mas para o sistema judiciário inteiro, com educação também, com saúde também. E colocando que às vezes vai chegar nessa medida super extrema do acolhimento institucional, justamente por quê? Porque a gente não conseguiu garantir os direitos fundamentais durante todo esse processo. Né? E aí, como que está o acesso desse usuário ao sistema de justiça antes de chegar no acolhimento? Né? Aí, não sei se teria mais alguma pergunta, fechar com uma ou duas perguntas. Ah, vou deixar vocês falarem. A gente está aqui a gente treinou em casa, né? Desculpa, se vejo a palavra, eu falo. Essa manifestação eu acho importantíssima, até porque nós, lá no Conselho, estamos tendo esse debate, a gente tem um debate bastante importante, e aí eu vou fazer uma confissão para vocês. Né? Nós que somos da área jurídica, acho que é natural, né? Cada profissional, naturalmente, você é formatado, né? Para você pensar de uma certa maneira. Né? Então, eu discuti esses dias, eu achei com a Aline, a gente conversava sobre isso, do porquê que existe, às vezes, uma dificuldade de diálogo entre, por exemplo, o juiz e o psicólogo da equipe, ou não da equipe técnica. Né? Por que existe essa dificuldade? E aí a gente fez uma reflexão que corrobora aquela ideia de que a gente tem uma legislação que nos formata para pensar de uma maneira diferente. Né? Essa questão, por exemplo, da ética, né, do código de ética, para o juiz, eventualmente, ele não tem conhecimento dessa dimensão. E o que acontece é que o juiz ele é treinado, e a lei diz isso, para trabalhar com o sistema de valoração de provas. Não é? Isso é extremamente complexo. Né? Então, se a gente fosse resumir, como é que pensa um juiz quando recebe um processo? Ele pensa assim, me deram um fato e eu tenho que dar um direito. Que é aquele velho raciocínio lá, quase embrionário do direito, de que você tem uma determinada tela de um quadro e você vai pondo a moldura ali para ver se encaixa. É mais ou menos isso, né? Em tese, o juiz não pode fazer uma análise, digamos assim, subjetiva, dizendo assim, esse aqui é feio, esse aqui é antipático e tal. Não, é o fato, né? Matar alguém. Então o pensamento é muito formatado, penso que deve ser assim, e o sistema de valoração de provas, isso é um tema extremamente complexo, mas o sistema de valoração de provas ele é baseado num princípio chamado livre convencimento motivado. Não é? Ou seja, quando o juiz decide um processo, ele pode tomar qualquer decisão, segundo a lei, desde que ele fundamente o que ele decidiu. Não é? Isso até é uma garantia, eu diria uma garantia do sistema, até para que você não tenha um sistema de justiça amarrado, né? Para que você garanta a independência do profissional para tomar uma decisão. Por exemplo, poxa, não posso decidir aqui porque senão eu vou ofender aquele político. Né? Ou vou ofender o pessoa poderosa, então eu não vou dar essa decisão. Então eu não tenho por que ter sistema de justiça. É mais ou menos por isso, para garantir uma certa independência. E a questão é que, na visão do código, com a qual eu não concordo, na visão do código de processo, a prova apresentada pelo psicólogo é uma perícia. Isso na visão legal, né? É uma perícia. Da mesma forma que seria, como eu já disse, não estou dizendo que eu concordo, uma perícia contábil, uma perícia grafotécnica ou uma perícia de agrimensor. Né? Mas nós aqui da Publicativa, nós chegamos à conclusão que esse assunto é tão peculiar que isso não é só uma perícia, no sentido assim de um documento que é apresentado. Não é? Então eu queria até dividir isso com vocês. A nossa equipe me fez ver o quanto é importante que haja um diálogo com os profissionais, não só da psicologia, mas da ciência social, de todas as áreas, para que a gente também faça com que os magistrados saibam a diferença entre uma informação técnica, um parecer, o que é cada um desses atos,
Porque na visão do juiz, tal como ele é formado, quando ele dá um despacho, ele coloca a equipe técnica, dessa maneira extremamente bem fundamentada, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu preciso que você me diga, como profissional da área, e me traga uma prova pericial. Essa é a visão. Né? Eu preciso de uma resposta pericial para isso. Não é? E é evidente que isso pode ser muito bem construído, novamente, com uma conversa, com um diálogo, com uma abertura, para se construir esse processo. Né? Por isso que eu digo, eu acho que qualquer pessoa que tem interesse pela causa vai gostar muito de saber que, meu Deus, tem coisas que são diferentes do que eu estava pensando. Era melhor, de repente, ter pedido um outro tipo de manifestação, até para resguardar o profissional. Para que o profissional tenha um pouco mais de dizer, meu Deus, mas o que eu vou fazer aqui? Porque essas soluções não são tão simples, assim, eu ponho no papel e está resolvido. Não é? Da mesma forma que não é fácil dar a sentença, óbvio. Né? Isso é muito difícil. Você dizer, não, fulano vai ficar na cadeia por 10 anos porque eu acho que é assim. Não dá para ser assim. Então, como são profissões que nesse aspecto da dificuldade de botar a caneta para assinar alguma coisa, as duas são muito similares nesse aspecto, e só tem essa diferença de análise do que tem que ser feito, né? Um sistema é muito mais subjetivo, o outro, de certa forma, é muito objetivo, no sentido de o fato está provado com demora, por exemplo. Tem 1% de dúvida, em dúvida para ela está absolvido. É assim que isso não funciona. Né? Então, como existem essas peculiaridades, é evidente que o diálogo é fundamental. Né? Eu acho que esse é o debate que a gente tem que criar esse vínculo para debater esse assunto. E como eu trabalho, por exemplo, com um psicólogo, trabalho com outro psicólogo e tal, eu estou todo dia também aprendendo isso. Né? Para a gente perceber que então não é tão simples. A gente precisa que essa prova seja mais esclarecida de uma forma diferente. É algo muito mais rico do que um simples informe. Né? Ou até muito mais difícil do que dar uma conclusão. Tem coisas que não tem como concluir. Existem fatos que não têm conclusão. Eles têm talvez uma sugestão. Né? Mas você não tem como dizer, é assim e ponto. Eu ponho meu mão no fogo, porque a decisão vai ser positiva dessa forma, e falta às vezes um acompanhamento mais amplo, mais prolongado. Acho que dentro disso que é completamente pertinente, esse diálogo, acho que tem uma questão que a gente precisa lembrar, que existe, mesmo que em previsão no SUAS, na política de assistência social, a presença de um advogado dentro do CREAS. Quando você traz essa questão, né, da garantia dos direitos fundamentais de antes, não deixar a coisa chegar num momento de ruptura, de violação, que a gente já tem maior dificuldade para intervir. Então, acho que a gente tem que lembrar também dessa figura que talvez a gente ainda não saiba muito como lidar com ela, ou não esteja ainda muito procedimentado o trabalho, a atuação, a composição desse profissional dentro do CREAS, e a gente começar a pensar um pouco nisso, né? Qual é a função desse advogado, como que ele vai se, né, articular com a defensoria pública, enfim, questões como essa. Mas acho importante também a gente lembrar que a Raquel colocou uma coisa muito, acho que é uma resposta muito, você fez a pergunta e deu uma resposta. Porque você falou assim, não, isso é brilhante, isso é brilhante. Porque você colocou assim, que a gente tem que ter muita clareza do que a gente está fazendo ali. E talvez a clareza seja, claro, no primeiro momento para a gente, mas no segundo momento, e talvez o mais fundamental, é a clareza que a gente tem que passar para o outro, do que a gente está fazendo ali. Então, se eu vou ter uma ideia, nesse caso, por isso que eu digo que a questão, principalmente do adolescente com conflito com a lei, é a que mais nos faz questionar essa relação entre esses dois sistemas, é porque, como adolescente com conflito com a lei, eu vou ter que saber o que eu estou fazendo ali e eu vou ter que dizer para ele. Eu tenho que dizer para ele, eu tenho um vínculo com você sim, eu estou aqui para te ajudar a pensar um novo projeto de vida, uma possibilidade de você né, conviver de uma maneira mais legal, mais bacana com a sua família, de você voltar a estudar, quero pensar isso tudo com você, só que eu também estou aqui cumprindo com você uma medida judicial e em função disso eu tenho essa vinculação de responder um relatório, quando der 6 meses, sou eu que vou redigir. Então essa clareza a gente também tem que dar para a gente tem que ter essa clareza, mas a gente também tem que dar essa clareza para esse sujeito. Porque daí a gente consegue garantir a possibilidade de uma relação verdadeira, uma relação que de fato seja a justa medida entre responsabilização, entre limite e socioeducação. Mas isso é um desafio
esse adolescente. E a gente se envolve mesmo, quando a gente vê, a gente está defendendo e a gente está brigando por esses meninos e está indo atrás, garantindo, em busca de jeito. Mas vai ter momentos que eu vou ter que honrar com esse lugar que eu já disse no início para ele, de que a gente vai ter que responder junto com ele, né, por outros atos que ele possa vir cometer, por toda situação, e trabalhar com verdade, que eu acho que é o que vai sempre resguardar que essa seja uma política efetiva, de fato, e séria, né, trabalhar com verdade na relação. Você pegou bem na medida socioeducativa, né, que é outro viés que, no caso do meu CREAS, não trabalha. Mas é questão de definir também, porque assim, vou passar um pouquinho da nossa prática ali, que é violência sexual. A gente tem ciência que o segredo, às vezes, é até assim, você falar alguma coisa, porque tem uma ambiguidade. Geralmente, a criança que é abusada intrafamiliar, que é por uma pessoa de confiança, ela vai estar ambígua, eu gosto ou não gosto. Então, se eu não der esse espaço de, olha, aqui eu estou para ver o que te aconteceu, para ver se está bem, que aqui não é para punir, não é para descobrir culpados, às vezes ela não vai trazer isso para a gente. Então, aí é questão de se definir mesmo. Porque a gente sabe que às vezes vem o relatório e a gente está informando, está sendo aceito, então não estou assim divulgando o que é pedido. A gente coloca, não, a gente está trabalhando com prática protetiva, ele está vindo e pronto. Então, assim, é o modo que a gente se define. Mas não sei se isso não vai a diálogos futuros e a gente se reorganizar. Eu queria só reafirmar, na verdade, assim, que tem uma questão que eu acho que a Anitta e a Raquel tentaram pontuar, que muitas vezes por falta de pessoal nos diferentes sistemas, um sistema sobrecarrega o outro e força o profissional a ir além da sua função proposta e contrato inicial com o usuário. Então é nesses casos que eu acho que seja a perícia, seja um relatório, acaba tendo um complicador, inclusive ético, técnico e ético. Então, assim, a gente entende que essa relação entre todos os sistemas deve acontecer. Isso era um sonho dourado. Quando começaram as conferências, por exemplo, na área da saúde, o SUS está um pouquinho mais maduro, apesar de também só ter sido regulamentado no ano passado, que a gente falava da importância da intersetorialidade, lá atrás, nas primeiras conferências. Então, cada vez mais, acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Mas, à medida que a gente avança na intersetorialidade, também lembrar que cada um tem um lugar, que precisa ser respeitado e que a gente tem mais... Não é batalhar mercado de trabalho, não, mas que tem que ter psicólogos, suficiência no sistema de justiça, assistentes sociais, pedagogos, tem os profissionais fora do sistema que podem ser nomeados como peritos, para determinadas situações, que é diferente do psicólogo, assistente social, do pedagogo que está no SUAS ou no SUS. Enfim, é mais para pontuar mesmo isso. Posso fazer um breve comentário bem rápido? É que a gente tem um caso pontual, não vou referir também para mas um caso que bem representa isso. Nós tivemos um comunicado de uma determinada comarca do Estado que comprova isso. Nós recebemos um comunicado de uma determinada administração municipal, de uma determinada comarca, dizendo assim, a partir de hoje, os profissionais que outrora estavam designados, que eram desta prefeitura, estavam designados nesta vara de fórum, por decisão do prefeito municipal, passam a integrar o Centro de Referência de Assistência Social do município recém-criado. Eu fiquei pensando nessa história da empatia, da gente se colocar um no lugar do outro, eu fiquei pensando como é que os profissionais com essa troca, como é que eles iam se portar, como é que eles iam acreditar que o trabalho deles ia ser realizado. Então, a gente concorda assim 110, 120% com isso, não tem a menor dúvida. Enquanto não houver um aparelhamento, e não adianta só também o número, a gente precisa que todos os profissionais, não adianta só ter mais juízes, ou mais psicólogos, ou mais advogados, mais qualquer coisa que a gente seja, se a gente não estiver preparado para essas missões. E existe uma diferença, hoje cada vez mais eu percebo isso, muito grande no trabalho do profissional que está na rede de proteção, que está nesse sistema fazendo proteção básica ou especial, e daquele profissional que atua num juízo, por exemplo.
Porque a própria especialidade dele e a maneira com que ele vai tratar aquele assunto é diferente, né? Ele se sente mais partícipe do sistema de justiça, porque ele compõe aquele sistema, né? E ele passa a enxergar diferente. Agora eu fico me colocando eu pensando, como é que um assistente social ou um psicólogo que estava designado na vara, do dia para a noite passa a trabalhar no executivo municipal de novo, né? E isso acontece em quase todas as comarcas, a gente sabe disso, né? E como que fica a cabeça desse profissional? Eu sinceramente não consigo entender. Então, quando aquela decisão foi tomada, é uma decisão correta, porque os profissionais não são do Poder Judiciário, e por sorte, nesses 75 que a gente está comemorando hoje, essa comarca está contemplada, graças a Deus, não deu certo, né? Isso para mim bem representa essa situação. A gente não pode esperar que esse profissional vá se portar no judiciário da mesma forma que ele se portava no executivo e vice-versa. Eu queria fazer um comentário que eu acho que a gente também precisa, né, ampliar o debate nesse sentido. Às vezes a gente também acaba que o Sistema Único da Assistência Social vive o desafio de que ele é a única resposta hoje do Poder Executivo para todas essas questões. Então, eu acho que a gente precisava também rever que, claro, em que pese a insuficiência de profissionais, seja no Sistema Único da Assistência Social, da saúde, do judiciário e tudo mais, a gente também precisava avaliar, não é por conta da gente ter um Sistema Único da Assistência Social que a gente não pode ter outros programas de cultura, esporte, lazer, com outros profissionais, né, que venham garantir outros direitos fundamentais também, porque a gente acaba que, por se dedicar, consolidar, e a gente acaba pensando só nesses serviços, e talvez se a gente pensasse que existem outras possibilidades e outras respostas a serem dadas, talvez a gente não precisasse ficar, como a gente vive falando lá, esticando tanto o cobertor, sabe? Que talvez o cobertor está faltando porque está faltando outras questões, né? Outras respostas, que talvez não sejam só do Sistema Único da Assistência Social, nem só do Sistema Judiciário. E fechar a mesa por aqui, senão a gente vai se empolgando, né? Continuando. E fazer o convite para as quartas-feiras do mês de maio, que é conviver com as diferenças, promoção do respeito e do entendimento coletivo. Né? Toda quarta-feira, às 19 horas, só se informar. O local é o CRP mesmo, diz que é para dar um foco aqui, ó. Certo? Então, boa noite e até a próxima.